Kitsa, então levarás. Já foi lido aqui hoje a primeira porção, mas nós vamos lá em Êxodo capítulo 30, versículo 11 até o versículo 16. Nós já estamos quase finalizando o livro de Êxodo. Salvo engano, temos mais duas parachotes apenas. Estaremos finalizando já o livro de Êxodo. Parece que foi ontem que iniciamos Bereshit, Êxodo capítulo 1, Gênesis capítulo 1, né? Versículo 1, e já estamos finalizando, quase finalizando o livro de Êxodo. Amém? Êxodo capítulo 30, versículo 11 até o 16. Disse mais o Eterno a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles pagará ao Eterno o resgate da sua vida, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Cada recenseado dará metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. A metade de um ciclo é oferta ao Eterno. Todo recenseado de 20 anos para cima dará oferta ao Eterno. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos de meio ciclo, quando derem a oferta ao Eterno, para fazerdes expiação por vossa vida. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e os darás ao serviço da tenda da congregação. Será para a memória dos filhos de Israel diante do Eterno, para fazerdes expiação pelas vossas almas. Interessante que quando nós lemos aqui, fica bem claro, né, quando Adonai fala a Moisés, que o rico não deve dar absolutamente nada além daquilo que está determinado por ele, nem o pobre também dê absolutamente nada, ou até menos do que está estabelecido por Adonai. Porque não importa a cor, não importa a aparência, não importa a condição física, né? Como seres humanos, todos nós somos iguais diante de Adonai. Todos nós. Não há diferença nenhuma entre nós. Quando começa a ter algum tipo de diferença, ela passa a existir no momento que tomamos a decisão de aderirmos ou não, né, a tudo que Ele tem disponibilizado para nós, dia após dia, como oportunidade de sermos mais justos, oportunidade de sermos livres do pecado, de sermos livres da arrogância, da soberba, livres da corrupção. E assim, se nós aproveitamos essa oportunidade que Ele disponibiliza todos os dias diante de nós, nós podemos nos tornar pessoas mais humildes, pessoas mais honestas, ou, se eu não tomar essa decisão, eu não me torno pessoa mais humilde ou honesta. E o interessante é que a decisão é nossa. Nós temos o poder dessa decisão, de querer ou não aderir a tudo aquilo que Ele coloca diante de nós como oportunidade. Muitas vezes nós nem enxergamos isso, né? Não estamos atentos e nem percebemos essas oportunidades, né? Mas mesmo aqueles que não fazem essa adesão, mesmo aqueles que não conseguem enxergar a oportunidade que Adonai coloca diante deles, Adonai é misericordioso, não é verdade? Mesmo estando atolado no pecado, atolado na lama, Ele de alguma forma ainda proporciona pela sua misericórdia algum tipo de oportunidade para que aquele também passe a ter o discernimento, passe a enxergar aquilo que não enxergava outrora, e assim ele venha se arrepender do seu erro, se arrepender do seu pecado, e assim se ajustar, ir se ajustando diante de Adonai. O capítulo 30, do versículo 17, né, na realidade o capítulo 30 vai do 1 até o 38, do versículo 17 até o 21, nós vemos ali a citação da pia de bronze, né, onde Arão e seus filhos têm que lavar as mãos, lavar os pés. Do versículo 22 até o versículo 33, temos ali o óleo da santa unção, para que tudo, né, todos os utensílios sejam purificados e assim tornando coisas santíssimas ao serem ungidos. Do 34 até o 38, temos ali toda a explicação a respeito do incenso sagrado, né? Porque o ambiente limpo, ele tem perfume, ele cheira bem.
E o ambiente que tem pecado, normalmente, ele cheira muito mal, ele é sujo. E acredito que todos aqui já tiveram a oportunidade de chegar em algum lugar e só por ver o ambiente, a desorganização, a sujeira e às vezes até sentir um cheiro ruim, é perceptível que o local está cheio de coisa errada, cheio de problema, né? No versículo 29, eu queria ler com vocês, do capítulo 30. O vento está insistindo em mudar minha página aqui, mas eu não quero que desligue o ventilador. Por favor, que está um calor tremendo aqui. Vocês não têm noção. Está muito quente, então deixa virar, eu volto aqui, não tem problema. Deixa ele ligado ali. Amém. Versículo 29 do capítulo 30. Assim consagrarás essas coisas, para que sejam santíssimas, e tudo o que tocar nelas será santo. Olha que interessante o versículo 30. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Ali aqui está sendo prescrito que Arão será ungido com seus filhos. Até o presente momento, né, os 4 filhos de Arão ainda estão vivos, que é Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ali no capítulo 8 de Levítico, eles são ungidos e consagrados como separados ao serviço sacerdotal. E no capítulo 10, deixa eu confirmar, exatamente, infelizmente, por aquilo que nos afasta de Adonai, Nadab e Abiú é retirado das suas tarefas com a morte. A responsabilidade de ministrarem ao Eterno, como sacerdotes, como nós estamos vendo aqui, né? Irmãos, é muito grande, é tão grande que se nós observarmos, aqui apenas um breve resumo, Adonai estabelece que as coisas do santuário sejam ungidas e separadas. Coisas que não têm vida, né? A menorá, por exemplo, a mesa será ungida, tudo dentro do tabernáculo, do Santo dos Santos, será ungido. E, quando nós observamos aqui, até o sumo sacerdote Arão com os sacerdotes também será ungido como separado. Olha a tamanha importância da responsabilidade deles estarem puros, estarem limpos, estarem de acordo com a vontade de Adonai, seguindo exatamente o que precisa para honrarem a responsabilidade que Adonai deposita neles. Então não será só separado coisas que não têm vida, mas também os sacerdotes. Só eles serão ungidos e separados para essa responsabilidade, né? Mas por que o sacerdote era Arão, foi escolhido Arão, foi escolhido Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar? Por algo que nós aprendemos aqui no passado, e Adonai conhece tudo, nós sabemos disso, né? E ele conhecia o ser de Arão. Obviamente, se Arão não fosse quem ele era, e Adonai não visse nele qualidades para que ele viesse a exercer o sacerdócio, Adonai, sabendo de tudo, encontraria outro. Porque determinado estava o que seria feito. Adonai, desde a criação do mundo, já sabe até o final do mundo. Ele sabe de todas as coisas. Nós que não nos damos conta disso, nós que não percebemos isso no dia a dia, nem valorizamos a importância de ter um Criador que nos criou, que sabe o que vai acontecer comigo amanhã, com os meus filhos, com os filhos dos meus filhos, se eles tiverem, os filhos dos meus filhos e assim por diante. Adonai conhecia o ser, algo que foi ensinado aqui dentro, lá no seu mais íntimo. Porque mesmo ele lá, logo à frente, cometendo o pecado do bezerro de ouro, ele mesmo assim continuou depois exercendo o seu serviço. Mas por que ele exerceu o seu serviço? Porque Adonai perdoou o seu pecado, Adonai conhecia o seu ser, e se ele cometesse aquele pecado e não se ajustasse completamente após esse pecado, nós não teríamos mais a menção do nome de Arão daí por diante. Os irmãos concordam comigo? Isso é fato. Se ele não tivesse entendido a sua responsabilidade, entendido, mesmo pelo puxão de orelha de Moisés, né? Porque Moisés desce, fica irritado, dá-lhe uma chamada de atenção,
né? E ele ali reconhece. E se ele não se ajusta, ele não teria a oportunidade de continuar todo o seu trabalho e exercer aquilo que lhe foi imputado como responsabilidade, foi-lhe imputado. Adonai conhecia o interior, conhecia o ser de Arão e dos seus filhos. Da mesma forma como aqui a gente vai ver que Arão peca com o bezerro de ouro, essa mesma oportunidade não acontece em Levítico 10 com os filhos. Ali o pecado é tão grave que eles são retirados da face da terra. E Adonai também conhecia o ser de Nadab e Abiú. Sabia já que eles iam pecar. Sabia de tudo. Ele sabe de tudo, não é verdade? Da mesma forma, quando nós analisamos ali, dentro da própria Paraxá, em Êxodo capítulo 31, né? Nós vemos ali quando Adonai, vamos ler do versículo 1 ao 6, chama ali, na realidade ele clama pelo nome Bezalel e Aholiabe. Eu vou ler numa outra versão, queria que os irmãos acompanhassem na Bíblia de vocês, versículo 1 até o versículo 6. Adonai fala a Moisés dizendo, vê, clamei o nome de Bezalel, filho de Uri, Ben-Ur, do ramo de Eurilda, na realidade da tribo de Judá. Encho-o com o sopro de Elohim em sabedoria, em discernimento, em penetração e em todo o trabalho. Adonai o enche com o sopro de Elohim em sabedoria, em discernimento, em penetração e em todo o trabalho, para pensar pensamentos, para trabalhar o ouro, a prata, o bronze, para o artesanato da pedra de engaste, para o artesanato da madeira, para fazer todo o trabalho. E eu, eis, dou com ele a Aholiabe, filho de Ahi-Samar, do ramo de Dan, ou seja, da tribo de Dan, ao coração de todo sábio, de coração, dou sabedoria. Eles fazem tudo o que te ordenei. Adonai clama o nome de Bezalel e Aholiabe. E Bezalel e Aholiabe são mencionados apenas nesse texto aqui, nós não vemos outra menção, né? E os estudiosos falam que provavelmente eles eram de uma família que já eram artesãos, provavelmente já eram de família que já tinha esse tipo de habilidade. Mas por que escolheu Bezalel e Aholiabe? Porque conhecia o ser dos dois. Ele poderia chamar outro que talvez rejeitasse, ele poderia chamar outro que talvez não aceitasse, mas conhecia o ser dele e clamou pelo nome. Eu não vou entrar no estudo do nome, porque ele é muito mais complexo do que simplesmente o nome, mas nome é um elemento de individualização da pessoa na sociedade. Ele é um direito de personalidade, algo muito íntimo, sua identidade. O nome é uma etiqueta que carregamos por toda a nossa vida. Olha a importância do nome, cada um ser chamado pelo nome. Mas como a gente vê, quando a gente vê o versículo 3, quando Adonai fala que o encheu com o sopro de Elohim, este sopro é o mesmo sopro que nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Não precisa ir lá não. Quem quiser pode ir, mas não tem necessidade, né? Aquele espírito que pairava sobre as águas, logo no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Ele também dá sabedoria, que é a qualidade inventiva, é o talento de inventar, né, de um espírito criador. Ele dá o discernimento, que é o julgamento do verdadeiro e do falso, do bom e do mal, nesse caso aqui, do belo e do feio. E penetração, conhecimento fundado na prática habitual e inseparável de uma consciência desperta. O que é uma consciência desperta? Sabe o que faz, pois caminha sob o comando do discernimento.
ele caminha sob o comando do discernimento. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele sabe discernir aquilo que deve e não deve fazer, o que é justo e o que não é justo. Adonai não podia pegar alguém e colocar esses atributos simplesmente por colocar. A tarefa que eles vão cumprir lá na frente, com todas as tarefas de fabricação, é extremamente importante. Não podia ser qualquer um. Amém? Estando o homem em sua plena consciência, prestem bem atenção no que eu vou dizer, estando nós em nossa plena consciência, e sendo realista, como já também foi nos ensinado, que diminua eu, para que cresça Adonai. Eu vou repetir. Estando o homem em sua plena consciência, sendo bem realista, ou seja, tendo bastante discernimento, tá? Que diminua eu, para que Adonai cresça na minha vida, passado tudo a limpo pelo nosso entendimento, pelo nosso arrependimento, pelas nossas confissões de pecados, se é uma condicional. Se, mesmo eu fazendo tudo isso que é justo, correto, eu entendo tudo isso, se, não podemos esquecer, é uma condicional, for da vontade de Adonai, ele pode me dar estas mesmas qualidades, ou não. Se for da vontade de Adonai, ele pode me dar essas mesmas, ou não, ou qualquer outro tipo de qualidade na minha vida. No caso ali, foi dado para eles para uma tarefa específica, tanto que depois não é mencionado o nome deles. Mas no nosso caso, e no caso de outros, é dado uma tarefa até o final da vida. Haja visto Moisés, ele foi imputado uma tarefa que só se encerrou quando ele partiu desta vida para o encontro do Criador. Quem define isso? Adonai. Ah, mas eu fiz tudo certo, eu estou andando corretamente, eu tenho discernimento. Eu já começo errado porque eu começo a falar eu, né? Eu tenho isto, eu aquilo. Já começa errado por aí, mas... Microfone. Som. É por isso que o Espírito vai penetrar nesses dois, Bezalel e Eliabe, para que o eu dele não garanta que ele vai fazer todas as obras. Amém. Mas ele é discernido pelo Espírito. Amém. Ali é uma briga de eu, Amém. Eu faço, eu construo, Amém. eu faço o diagnóstico, Amém. eu opero, Amém. sou eu que realizo. Amém. Não, aí você tem que abater para o Ani de Adonai. Amém. Estabelecer todas as coisas. Amém. E além disso, agregando o que ele está fazendo, eles tendo todo o discernimento, eles não vão fabricar um porta-papel simplesmente como um porta-papel no caso deles. Eles vão ter todo o entendimento da importância de um utensílio que é sagrado. Eles vão fazer com o maior respeito, com a maior dedicação, com o maior amor possível, porque eles estão fazendo algo que o Criador, que os deixa vivo, está permitindo. O Criador está permitindo que eles façam uma tarefa para o Criador. Isso é muito importante. Imagina, nós temos o privilégio disso, de Adonai nos determinar, faça isso para engrandecimento do nome dEle. Olha como isso é tremendo. Olha que oportunidade que nós muitas vezes não valorizamos. Nós muitas vezes não damos importância. Porque muitas vezes nós queremos alguma coisa, pedimos alguma coisa, como eu repetidamente falo aqui, mas Adonai me dá, mas não me dá aquilo que eu queria, dá o que Ele quer, que Ele entende que é o melhor para a minha vida, mas eu não me calo, eu não sossego, eu fico triste, eu fico aborrecido, e muitas vezes eu faço o quê? Eu começo a questionar Adonai. Que direito eu tenho de questionar Adonai? Que direito nós temos de questionar o que Adonai faz? Que direito eu, Ulisses, tenho de questionar se amanhã ou depois ele me leva uma pessoa que eu amo muito?
Que direito eu tenho de questionar se amanhã ou depois a empresa a qual eu trabalho, ele determina que ela deva ser fechada? Que direito tenho eu? Eu tenho que calar. Eu não tenho esse direito. Não cabe a mim esse direito. Se eu estou com dúvida, se eu não tenho o discernimento ainda, eu coloco o meu joelho no chão, vou diante dele e converso com ele. Tento ter uma intimidade com ele para que ele me dê o discernimento do porquê que ele determinou que aquela coisa fosse feita daquele jeito. E não simplesmente eu não me limpando, como muito bem colocou o Leomar, eu ainda com o eu sendo mais forte dentro de mim, eu não permita que isso aconteça. Nós acabamos de cantar, né? Salmo, capítulo 116, versículo 12, né? Que darei ao Eterno por todos os seus benefícios que me tem feito. Quantos de nós nem agradecemos a Adonai por todos os benefícios que Ele tem nos dado? Quantas vezes nós agradecemos a nós mesmos ou fazemos algo bom, importante, que trouxe benefício a outros que precisam, mas eu simplesmente falo, eu fiz. Simplesmente eu já postaram a minha foto no Instagram? Já informaram que eu estava presente lá no evento tal? Já informaram que a nossa empresa, por conta do meu comando, recebeu o prêmio não sei das quantas? De que isso importa? De que isso vale? Nada. De que vale nada. O dinheiro que nós recebemos por aquilo que nós fazemos deve estar muito claro na cabeça de cada um de nós, a começar na minha. Isso tem que ser resultado do meu esforço, resultado do meu trabalho. Justo, correto e digno. Não deve ser a ambição, a ganância e a vontade de ter algo a todo e qualquer custo. Porque se eu entendo que, falando de trabalho, não estou falando de tzedaká. Tzedaká eu faço para benefício daquele que precisa de ajuda e eu não posso, hipótese alguma, ao menos pensar por um segundo que quero algo em troca. Isso não me é de direito, porque não é de tzedaká. Se em algum momento eu venho aqui e participo por 1 minuto, 2 minutos, e acho que por ter feito aquilo eu mereço alguma coisa, já não é de tzedaká. Já não estou com meu coração disposto, voluntário e obediente. Eu estou falando de um trabalho remunerado. Ele precisa ser fruto do meu esforço, fruto de tudo aquilo que é justo, correto, para que Adonai, se entender, se quiser, se tiver com vontade, se Ele lembrar de mim, Ele me recompense. Se. Não, mas é justo, eu trabalhei, eu mereço, eu preciso, eu lutei tanto por isso. Tá, e daí? Se Adonai, por mais que nós muitas vezes, ou qualquer pessoa, não queira entender isso, não aceite, não concordem, é Ele que determina, é Ele que faz, é Ele que permite. Isaías 45:7, nós lemos para quê? Todo dia. Ler por ler, ou realmente entendemos o que está escrito ali? Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, Adonai, faço todas essas coisas. Todas essas coisas. Nosso irmão Mazinho está lá no hospital, sofreu um problema. Adonai sabe de todas as coisas. Quem sou eu para julgar se Adonai fez isso porque ele está em pecado? Quem sou eu para questionar se ele não está em pecado? Eu não sou ninguém. Adonai fez. E ponto. Porque fez, Adonai o sabe. Da mesma forma pode acontecer comigo, com cada um de nós aqui. Adonai o sabe. O interessante é que quando a gente começa a ver em toda a Paraxá, por mais de 10 vezes, Adonai, a gente ouve, lê a frase, disse o Eterno a Moisés. Nossa, tem mais de 10 vezes. Eu comecei a contar e anotar, eu chegou num ponto, eu parei. Se alguém tiver curiosidade, vai dar muito mais de 10. Eu cheguei no 12 ou 13. Aí depois eu falei, vou parar. Dentro só dessa Paraxá. O comando é dele. O comando é dele. Ponto. É ele que determina. O comando
é dele. Desde Gênesis capítulo 1, o comando é dele. Desde antes, né? Bem antes. O comando é dele. Mas o interessante é que quando alguém, no caso Moisés, na própria Paraxá, é alguém que tem o sopro de Elohim, tem a sabedoria de Elohim, tem o discernimento, tem a penetração, tem tudo isso, ele conversa com Adonai. Tanto que no versículo 12 do capítulo 33, né, disse Moisés a Adonai. Tamanha intimidade que ele tinha alcançado. E Adonai não ouviu? Ou ouviu? É óbvio que ouviu. Porque além de conhecer o interior de Moisés, e olha a humildade, vou até ler. Olha a humildade, que interessante. Disse Moisés ao Eterno: Tu me dizes, fazes subir este povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Dissestes também, conheço-te pelo teu nome. Eu te conheço pela tua identidade. Eu sei quem você é, obrigado. Eu sei quem você é. E achastes graça aos meus olhos. Olha a humildade dele. Ele fala: tu disseste que me conhece, tu disseste que achasse graças. Eu achei graça aos teus olhos, com toda a humildade. Se eu achei, condicional, se eu achei, a gente sempre risca o se, né? A gente sempre risca essa condição. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Olha só, se achaste graça aos meus olhos, a fim de que eu te conheça e ache graça aos teus... Oh. Exato. Parece brincadeira. Exatamente. Com tudo que ele passou até aqui, com tudo que ele passou, parecia que ele não conhecia ainda. Eu estou onde? Ache graça aos teus olhos. Versículo 13. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Eterno: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se de novo, olha a condicional novamente, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Ele sabia que sem Adonai era um povo morto. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Adonai volta, eu estou no comando. Disse Adonai, então disse o Eterno a Moisés. Aí ele já retoma novamente, né? Ele permitiu Moisés argumentar, falar com ele. Agora ele retoma novamente. Disse o Eterno a Moisés: farei também isto que disseste. Ou seja, ele atesta. Ele concorda, ele atesta. Porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Eu te conheço, eu sei quem você é. Versículo 18. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. Adonai fala. Respondeu-lhe Adonai: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Eterno. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Eu faço aquilo que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Eterno: eis aqui um lugar perto de mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão,
até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Adonai conhecia Moisés, sabia da limitação dele, mas conhecia Moisés, sabia disso tudo. E o interessante é que Moisés, tendo todos os atributos, né, a humildade dele é a mesma de Abraão lá atrás. Se achei graça aos teus olhos, eu peço, se tiver 50 ali que é justo, tu deixa viver? Adonai, sim. Aí ele, me atrevo um pouquinho mais, me perdoa. Mas se tiver 40, 30, 10, olha a humildade dessas pessoas. O entendimento da soberania do Criador sobre cada um deles. Coisa que nós muitas vezes não temos, não damos conta. E o importante de nós analisarmos isso, é que além disso tudo, Adonai deu a Moisés a autoridade. Ele deu autoridade a Moisés para fazer tudo isso. Ele conhecia, né, Moisés, conhecia o ser de Moisés, preparou Moisés, obviamente, nos 40, mais 40 anos depois, ele conhecia, ele preparou e ele deu a autoridade a Moisés. A autoridade foi conquistada por Moisés, permitida por Adonai, e isso que lhe permitiu também argumentar com Adonai, pela intimidade, pela autoridade já conquistada até ali. O que é a autoridade? É o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Existem vários tipos de autoridades, vários. Eu citei apenas 3 aqui, vou tentar acelerar um pouquinho. E uma delas, que é a mais importante de todas, é a autoridade de Adonai, é a autoridade divina. Vamos em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 20 até o 23. Daniel 2, versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Elohim para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis, que dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Elohim de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Vamos mais um exemplo? Jeremias 27. Jeremias capítulo 27. Tá bom. Jeremias 27, para os juniores abrirem a Bíblia também. Nós vamos ler o versículo 4 até o versículo 8. Amém? Amém. Versículo 4: dá-lhes uma mensagem para os seus senhores e dize: assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem me apraz, e dá a quem ele quiser. A quem ele quiser. Agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, até os animais do campo lhe darei, para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele.
Versículo 8: se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo dele, punirei com a espada, com a fome e com a peste a esta nação, diz o Eterno, até que a consuma pelas suas mãos. A autoridade dele é inquestionável. A autoridade dele é suprema, acima de tudo e de todos. Arrenda tudo, 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 tudo e entrega na mão de Nabucodonosor. Microfone. Se eu puder responder, senão mesmo, tu mesmo responde. Tá na Torá. Estou procurando aqui, mas eu sei onde está, mas eu tenho que procurar com calma. Isso quer dizer que esses textos que você está nos mostrando é para que eu fique atento e não reprove a autoridade que Adonai colocou sobre mim. Exato. Que não reprove, que eu não questione, que eu não duvide e que eu não perca meu tempo quando estabelecido está por Adonai. E um outro ponto é que se eu, não tendo discernimento, eu não questione, eu não fale, eu não seja contra. Eu vá a Adonai, me coloco diante dele para que ele traga a mim o entendimento de algo que eu não entendi, antes que eu peque por alguma coisa, como murmuração, ir contra o desejo dele, que eu peque por não pensar antes de falar. Um exemplo. Sim, porque na Torá diz que eu não posso ir contra uma autoridade estabelecida pelo Eterno. Está onde Tem. na Torá? Êxodo? Não, é Êxodo. Não é? Que fala que eu Tem. não posso ir contra uma autoridade. Êxodo 23, eu estou nele aqui. Romanos 13, de 1 a 3 também. Isso. Romanos 13, de 1 a 3 também. Para tu não torcer o direito. Isto. É isso mesmo, Romanos também fala sobre isso. Não torcer o direito. Porque senão eu vou contra sobre uma autoridade que Adonai botou sobre o meu pescoço, para que eu ande numa retidão. Sim. Entendeu? Sim, sim. Porque eu sou desobediente. Isto. E eu preciso ser tratado com rigor da Torá. Exato. E além disso, o Leomar, os 3 pontos que eu botei, me antecipando por conta da hora, eu coloquei a autoridade de Adonai, que é aquela que nós não temos condição alguma de mensurar tamanho ela seja, a autoridade de Yeshua e a autoridade do homem. Adonai e Yeshua, lá para baixo o homem, mas muito lá para baixo. O interessante, me antecipando, e nós vamos ler alguns textos que atestam justamente a autoridade de Yeshua e também a autoridade do homem, mas o interessante é que todas as autoridades, a única que não é de Adonai, ele é autoridade. Ele é sobre ele mesmo, sobre os outros. E Yeshua recebe dele a autoridade. É diferente. E os humanos, nós recebemos de Adonai. Adonai é supremo. E só comprovando a autoridade de Adonai, dentro da própria Paraxá, a gente pode fechar os textos aqui, pulando alguns. Êxodo capítulo 31, do 3 ao 6. 31, do 3 ao 6. Ramon e Artuik, eu posso ir lendo, senão o tempo vai me engolir e eu não consigo concluir. Pode ser? Vocês dão uma força para eles aí abrirem a Bíblia, por favor? Amém. Êxodo 31, do 3 ao 6. Vamos ler do 2. Vê, eu clamei, nós já lemos na realidade, né? Eu clamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do espírito de Elohim, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastes, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de obra artesanal, todo tipo de obra. Adonai que permitiu isso a ele. Vamos a Mateus capítulo 11. Sim, sim.
A pastora está lembrando aqui que Adonai manda de 2 em 2. Moisés e Arão, por exemplo. Geralmente, eu falei Mateus capítulo 11, né? Aqui é a autoridade de Yeshua, nosso sumo sacerdote, o que há de retornar e reinar sobre todos nós. Mateus capítulo 11, versículo 25 até o 30. Por esse tempo disse Yeshua: graças te dou, ó Pai, eterno do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi a tua vontade. Olha só o reconhecimento daquele que dá autoridade a ele. Foi a tua vontade. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos também a Mateus capítulo 28 comprovar. Tem vários textos aqui que comprova a autoridade de Yeshua dada por Adonai. Peguei apenas alguns. 28, versículo 18 até o 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Chegando-se Yeshua, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se nós formos lá na Brit Hadashah, da própria porção, para fechar a autoridade de Yeshua, capítulo 8 de 1 Coríntios, estou só comprovando as autoridades aqui. 1 Coríntios capítulo 8, do 5 ao 7. Eu abri em Romanos, desculpa, estou errado. Estou lá em Romanos. 1 Coríntios 8, versículos 5 ao 7. Pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Elohim, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Adon, Yeshua HaMashiach, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Nem em todos, até o versículo 7, isso. Nem em todos, porém, há esse conhecimento. Alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Fica contaminada. E fica acostumada, ele não quer, muitas vezes ele nem quer. A oportunidade Adonai coloca diante dele, de sair desse atoleiro, coloca tudo diante dele, mas ele prefere comer o que está comendo. Até o dia que Adonai pesar a mão sobre cada um, não é verdade? E ser a autoridade do homem. Romanos 13, quando ele dá autoridade ao homem. Amém. Oi? Fala no microfone, pastor. É interessante isso. Muito interessante. Os homens vão onde os anjos não vão. Como questionarem autoridades governamentais que Adonai coloca. Então é você ir
onde nem os anjos vão. Nem os anjos vão. Depois que você lê esse texto aqui todinho, você está indo questionar questões que não cabem a você. É a mesma coisa com a pessoa de Yeshua HaMashiach. Exato. Esse questionamento, essa discussão interminável com as questões de Yeshua, os homens vão onde os anjos não vão. Isso. Coisa muito difícil, né? Muito, pastora. Romanos 13, 1 ao 3. Toda pessoa esteja sujeita a autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Elohim. As autoridades que há foram ordenadas por Elohim. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Elohim. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. O que resiste trará sobre si mesmo a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Amém. Isso aí, Ulisses, só para complementar a sua leitura, lá em Êxodo, eu falei que estava na Torá, estava procurando aqui, é o 22, capítulo 22, o verso 28 diz: contra Elohim não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu Repete povo. o texto que eles querem. Êxodo 22, verso 28. Amém. Porque quando você vai contra a ordem estabelecida de Adonai. Amém. Aí ele diz aqui, olha, no verso 28, capítulo 22: contra Elohim não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Ele está falando daquele ao qual eu estabeleci como cabeça sobre você. A autoridade constituída. Isto. São todas autoridades estabelecidas por Adonai, tanto a de Yeshua quanto a dos homens. Que ele levanta, exato. 8, Provérbios 8, versículo 15 e 16. Provérbios 8, 15 e 16. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. E para fechar também, com a Paraxá, né, a respeito da autoridade do homem, nós temos lá a Haftará, que nós não vamos ler, que ela é longa, mas eu sugiro que todos leiam em casa. Hã? Não, a pastora vai ensinar à tarde, ela vai dar o recado já já. E os homens têm a obrigação de estarem presentes. Eu só estou me antecipando aos homens, tá? 1 Reis, capítulo 18, é a Haftará da nossa porção, autoridade de Adonai dado a quem? O profeta Elias. A autoridade foi tamanha, depois vocês leem, o texto é muito bonito, que ele faz até chacota. Imagina um homem contra 450, mais o rei Acabe, né? Então, 451, não é verdade? 451 contra um profeta. A autoridade foi dada a Elias, não foi dada a nenhum dos 450. Ulisses, ali não era nem 400, era mais. Era mais, né? Porque tinha os profetas de Aserá. Entendeu? Os profetas de Aserá, da deusa. Sim. Eles estavam todos reunidos ali. E Elias deu cabo de todos eles. Não ficou um em pé. Não ficou um em pé. Nem umzinho. Porque Adonai era com Elias. Adonai era com Elias. A autoridade lhe foi dada. Ninguém podia questionar. Ninguém podia ir contra de forma alguma. E ponto. E ponto. Adonai é a autoridade. Seu nome é. E está acima de todos e todos. Seu nome é o quê? Não, seu nome é. Eu sou que sou. Eu sou. Ponto. O grande. Dele Yeshua recebeu autoridade e foi 100% perfeito em tudo. Baruch Hashem. Foi perfeito em tudo. De Adonai, o homem pode ou não receber a autoridade. Infelizmente, mas é fato, é o pecado que pode impedir e atrapalhar de receber ou não a autoridade. Aí muitos podem questionar: Ulisses, mas por quê
que aos nossos olhos, nós vemos pessoas aos nossos olhos. Vou repetir, aos nossos olhos. Vemos pessoas injustas, numa posição de autoridade e governando. Muitos podem questionar, não é verdade? Mas não sou eu que vou dar a resposta não. Vai ser Romanos capítulo 9, versículo 20. Vamos lá? Amém. É verdade. Eu sou o que sou. Isso mesmo, Eli. Aí, está prestando atenção. Ótimo. Romanos capítulo 9, versículo 20. Porque muitas vezes nós mesmos questionando, como pode essa pessoa que faz tanta coisa injusta ainda estar no comando, não é verdade? Por que meu patrão, que está habituado a fazer coisa desonesta, ainda continua sendo meu patrão? Não sou eu, vai ser Romanos 9, versículo 20. 9. Mas, ó homem, quem és tu que a Elohim questionas? Dirá a coisa formada ao que a formou? Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar da mesma massa fazer um vaso para o homem e outro para honra, um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se de Elohim, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Então, se Adonai fez, feito está, e ponto. Eu não tenho o direito de questionar, porque toda autoridade, independente se ela está sendo ou não justa, correta, foi estabelecida por Adonai. Eu posso questionar os atos desse líder injusto, eu posso pedir que Adonai faça justiça na causa, que Adonai corrija os erros dele, mas eu não posso ir contra aquele que o estabeleceu como líder. Eu não posso questioná-lo. Ele estabeleceu, estabelecido está. O profeta Ezequiel, no capítulo 14, lá no verso 3, ele fala bem assim: eu vou responder a você com a multidão do ídolo que está no teu coração, se você vier me questionar. Exato, se apresenta diante dele. Se no seu íntimo você quer que seja estabelecida a justiça, Adonai vê essa solicitação de forma pura. Exato, eu não posso questionar, por que tu fez isso, Adonai? Não devia ter feito isso, etc. Quem sou eu? Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar a autoridade que foi colocada por ele. Eu não preciso me corromper junto com a autoridade corrupta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não preciso ser um com o erro do outro. Eu tenho que pedir justiça para que seja estabelecida a justiça. Adonai faz como quer, quando quer, com quem quer. Como a nossa capacidade é muito limitada, né? A gente não consegue nem perceber as coisas feitas por Adonai e ficar sem questioná-las, né? Por exemplo, muitas vezes pode ter acontecido com alguém, quando ali Adonai fez a mula, a jumenta, né, falar com Balaão. Alguém podia questionar, mas por que não falou com uma pessoa andando ali no caminho, que viesse uma pessoa como um profeta, sei lá, e falasse alguma coisa para ele? Por que um parente não veio e alertou? Adonai usou a jumenta. Pode falar no microfone, que eu já vou... Não quer não? Pode, tem problema não. Exatamente, as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. As carnais. Feito está, a mula falou, ponto. O sapo falou, se fosse o caso, ponto. O galo falou, ponto.
Mas por quê? Não me interessa por quê. Adonai fez, feito está. Ele é soberano. E quando eu tenho esse discernimento, essa maturidade, essa sabedoria, adquiri isso, estou em linha com Ele, eu não perco nem meu tempo tentando pensar nessa aí. É apenas um detalhe. Adonai fez, vamos embora, fez, feito está. Fez, feito está. A maturidade de Moisés foi gigante, gigante. Quando a gente observou ali no capítulo 33, né, do versículo 12 ao 23, a gente pode observar claramente, como já também foi nos ensinado, quando Moisés fala com Adonai a todo momento, ele nunca se encontra nu, ele se encontra vestido para falar com Adonai. Por isso que ele tem autoridade, ele pode dialogar, ele não está nu, ele não está em falta, ele não está em débito nenhum com Adonai. Eu queria ir com vocês ainda, só para exemplificar, mas anotem, João capítulo 9, do 1 ao 41. Leiam isso em casa, sobre Yeshua, quando ele pega ali o cego e unta um barro, passa no olho e cura. Vocês vão ver durante todo o discorrer da narrativa, os questionadores. É você mesmo que era o cego? Mas como pode ele fazer esse tipo de coisa? Leiam esse texto. Porque nós muitas vezes não estamos no lugar daquele que questiona. Ao invés de batermos o olho, observarmos e nos calarmos, nós queremos questionar, nós queremos falar. Jó, para a gente finalizar, perdão, não, ainda naquele relógio faltam 2 minutos. Mas leiam João capítulo 9. Todo o capítulo, é muito bonito, muito interessante, e comecem a refletir. Eu fiz isso, muitas vezes eu fico questionando os feitos de Adonai, quando eu não devo questionar, eu devo aceitar e baixar minha cabeça e ir para a próxima. Jó, capítulo 9, Jó, o que Jó passou, nós nunca passamos, não é verdade? Jó, capítulo 9, aqui. 9, versículo 1. Então Jó respondeu: na verdade, sei que assim é. Mas como se justificaria o homem para com Elohim? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Vou repetir esse versículo. Se quiser argumentar, discutir, questionar com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que as transtorna no seu furor. Ele remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Ele fala ao sol e ele não sai. Sela a luz das estrelas. Ele sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Irmãos, é o Salmo 136. E nós temos que ler o Salmo capítulo 99, o Salmo 100, todos os dias também. Vamos ler? Vamos ficar em pé para a gente finalizar. Que nós precisamos reconhecer a grandiosidade do Criador, reconhecer a sua autoridade soberana sobre todos nós, e em momento algum questionar a Adonai, mas sim procurarmos termos cada vez mais intimidade com Ele, estarmos próximo dEle, pedindo discernimento a Ele, para que sejamos prudentes, sábios em tudo que falamos, no nosso pensamento, no nosso agir, com Ele e com quem está à nossa volta. Salmo 99, versículo 1. O Eterno reina,
Tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins, trema a terra. O Eterno é grande em Sião, exaltado acima de todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. O rei é poderoso e ama a justiça. Tu firmaste a equidade, fizestes o que é justo e correto em Jacó. Exaltai ao Eterno, nosso Elohim, e prostrai-vos diante do estrado dos seus pés. Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Eterno todos os moradores da terra. Servi ao Eterno com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Eterno é Elohim, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastos. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em todos os seus átrios com louvor. Rendei-lhes graças e louvai o seu nome, porque o Eterno é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém. Eterno Elohim de Abraão, Isaque e Jacó, bendito Pai seja o teu nome. Como diz ali em Provérbios 29, versículo 1, 2, ó Pai, o homem que recebe a autoridade de Adonai e é justo, ele governa, ó Pai, de forma justa para todos aqueles que estão à sua volta, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por cada um de nós que temos a oportunidade de aprender dia após dia com a Tua palavra, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Todos os nossos pecados de negligência, nossos pecados, ó Pai, de dúvida, nossos pecados, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, não colocam o Teu nome, ó Pai, acima de tudo, por conta da nossa arrogância, a nossa soberba, ó Pai, a nossa ganância, o nosso interesse próprio, a nossa natureza carnal, que insiste em continuar pecaminosa, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ampara-nos, ó Pai, ampara-nos os nossos filhos, nossos pais, nossas mães, todos aqueles que estão diretamente ou indiretamente ligados a nós, ó Pai. Que nós possamos aprender e através de nossos atos e atitudes darmos bom testemunho a todos aqueles que nos olham, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarei Adonai Vishmelecha. Aie Adonai Panavelecha Viruneca. Issa Adonai Panavelecha Veasemelecha Shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua Messias. Amém.